Bom, pessoal, então nós estamos aqui agora com a segunda parte da aula de transcrição e processamento do RNA mensageiro. Na aula da semana passada, a gente parou no seguinte dilema. Quando a gente pensa em uma proteína, como produto gênico final de um gene, ela é formada por tantos aminoácidos. Aqui no nosso exemplo, 350 aminoácidos formam a nossa proteína hipotética. Se a gente pensa que a cada 3 nucleotídeos no RNA mensageiro, nós teremos a codificação da informação para um aminoácido, o nosso RNA mensageiro, para traduzir uma proteína de 350 aminoácidos, ele teria que ter um tamanho de 1050 nucleotídeos. Mas quando a gente vai olhar o gene codificador deste RNA mensageiro, que leva à produção dessa proteína como produto gênico final, em organismos eucarióticos, a gente percebe que esses genes são muito maiores do que os 1053 nucleotídeos necessários para trazer a informação dos aminoácidos contidos na proteína. E aí, na aula de hoje, a gente vai começar a tecer explicações de por que existe essa discrepância entre o tamanho necessário para codificar a informação de uma proteína e o tamanho real dos genes no DNA dos organismos eucarióticos, tá? Então, quando a gente pensa nesse processo, nesse dogma central da biologia molecular, aqui a gente tem o RNA mensageiro maduro, que é, como vocês já sabem, ele contém a informação necessária para saber quais aminoácidos em que ordem são unidos para fazer uma proteína. Esses RNAs mensageiros maduros, eles vão ter, geralmente, um tamanho muito próximo daquele previsto usando a proteína como medidor do tamanho do RNA mensageiro. Então, muito provavelmente, o RNA mensageiro maduro daquela proteína hipotética, ele vai ter seus 1060, 1080 nucleotídeos, o tamanho aproximado, que contém a informação necessária para produzir a proteína. Porém, este RNA mensageiro, ele é maduro, pois ele passou por um extenso processo de processamento. Então, esse processo de processamento do RNA, ele é um processo exclusivo dos organismos eucarióticos. Então, entre o transcrito primário, que é aquilo que a RNA polimerase transcreve em cima de um gene, existem processos de processamento, de amadurecimento, que vão acontecer para, no final, produzir um RNA mensageiro maduro, que carrega somente a informação necessária para traduzir uma proteína, por exemplo, tá? Então, pessoal, as etapas de processamento desse transcrito primário, desse primeiro RNA, até o RNA mensageiro maduro, que é esse processo de processamento exclusivo em eucariotos, ele é formado por 3 etapas que ocorrem simultaneamente, tá? Nós temos a remoção dos introns, então, partes de sequências que foram transcritas a partir do gene, que estão nesse RNA primário, elas são removidas. E essas sequências que estão no transcrito primário, no RNA primário, mas não aparecem no RNA mensageiro maduro, são os introns. Como vocês já repararam aqui na minha figura, os introns estão representados por essas sequências marcadas em verde escuro. O que sobra do transcrito primário, que a gente junta ao remover os introns para formar o RNA mensageiro, é a parte que contém a informação necessária para codificar a proteína. São os exons. Então, esse processo, primeiro processo de processamento do transcrito primário em RNA mensageiro, que envolve a remoção dos introns e união dos exons, é o processo de splice, ou também conhecido como um processo de remoção de introns e união dos exons, tá bom? Outro processo que envolve o amadurecimento, né, desse RNA transcrito primário em RNA mensageiro maduro em eucariotos é a adição aqui na 5' do RNA mensageiro de um nucleotídeo modificado
por uma ligação fosfodiéster também diferente da nossa 5' 3' habitual. Essa adição é chamada de adição do cap 5'. Nós vamos estudar na aula da semana que vem como que é esse nucleotídeo modificado, tá? É uma guanina modificada. Nós vamos ver como que é essa ligação fosfodiéster em que esse nucleotídeo é adicionado e por que que esse processamento tem a função de proteger o RNA mensageiro maduro da degradação por enzimas que degradam o RNA no citoplasma, as RNAs, tá? Então, a adição do cap na ponta 5' do RNA mensageiro é o segundo processo de processamento. E o terceiro é a adição na 3' do RNA mensageiro de uma cauda poli-A. Como o próprio nome diz, uma cauda poli-A é uma longa sequência de vários ribonucleotídeos contendo a base nitrogenada adenina que são adicionados na ponta final do RNA transcrito primário. E aí, esse RNA transcrito primário, ele ganha uma cauda poli-A. Tá? A função da cauda poli-A, assim como a função do cap 5' é proteger o RNA mensageiro de degradação enzimática, só que lá no final dele, na ponta 3'. Então, esses três processos, adição do cap, adição do poli-A e o splicing, que é a remoção dos introns, e também a união dos exons, são processos de processamento. E aqui a gente já começa a enxergar por que o gene é tão grande em relação ao RNA mensageiro maduro e em relação à proteína. Porque o gene dos organismos eucarióticos, ele tem grandes blocos de sequências de nucleotídeo que não tem nenhuma informação para codificar aminoácidos em uma proteína que é produto gênico final de muitos genes. Então, os genes contêm exon, intron, exon, intron, exon, intron, exon, intron. Por isso que eles são enormes. Quando esse gene enorme produz um transcrito primário na transcrição, produz um transcrito primário enorme. Porém, o processo de splicing vai remover os introns e vai diminuir o tamanho do transcrito final, que é o RNA mensageiro maduro, que só vai ter sequências que vão ser traduzidas em aminoácidos. Então, a figura aqui está mostrando que o RNA mensageiro é muito menor do que o transcrito primário, e o transcrito primário é grande, porque ele tem sequências codificadoras nos exons e sequências não codificadoras nos introns. E exons e introns aparecem no gene codificador daquele transcrito primário. Ok? Então, por isso que os genes eucarióticos são tão grandes em relação ao tamanho necessário para codificar uma proteína, que é o seu produto gênico final, tá? Então, agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho da organização gênica, ou melhor, da estrutura do gene dos eucariotos, e depois a gente passa para falar um pouquinho sobre a organização dos genes nos procariotos. A gente disse que os genes de eucariotos, eles têm uma estrutura monocistrônica. O nome é feio, mas a explicação é simples. Um gene eucarioto de organização monocistrônica, ele é um gene que produz, como produto genético intermediário, um único RNA mensageiro. E, por consequência, esse gene de organização monocistrônica, se for traduzido em proteína, gera também um polipeptídeo, uma proteína. Então, um gene, um RNA mensageiro, uma proteína. Essa é a organização, é o dogma que rege os genes dos eucariotos, que tem essa organização monocistrônica. Quando a gente vai olhar a estrutura do gene, agora lá no DNA do gene, a gente tem duas partes principais, né? A gente tem uma região que a gente chama de três partes principais, perdão. A gente tem uma região que é chamada de 5' UTR, tá? E o termo UTR é uma abreviatura em inglês de Untranslated Region, tá bom? Então, traduzindo para vocês, essa primeira parte do gene é a região 5' UTR não traduzida. E aqui nós teremos sequências que vão ser elementos regulatórios da transcrição do gene. Então, estas sequências que formam em conjunto a região 5' UTR de um gene eucariótico, são elas que vão determinar se aquele gene vai ser transcrito
ou não vai ser transcrito. São essas sequências da região 5' UTR que determinam se o gene vai ser muito transcrito ou pouco transcrito. Por isso que elas são regulatórias, regulam a taxa de transcrição daquele gene naquele tipo celular. Dessas regiões regulatórias que estão a 5' UTR do gene, as mais importantes formam o que a gente chama de região promotora, ou promotor do gene, tá? Falaremos muito sobre esses tipos de regiões promotoras, quais são as principais, o que se liga nessa região promotora e em outros elementos da 5' UTR, mas de maneira geral a função desses elementos é servir de ponto de ligação para proteínas regulatórias e, óbvio, para a própria RNA polimerase, que vai, talvez, transcrever o gene, tá? Depois da região 5' UTR, que fica na região 5' no início do gene, nós temos a região transcrita. Como o próprio nome diz, é aquela que vai aparecer no transcrito primário, né? Então, é aquilo que a RNA polimerase vai começar a ler no molde para produzir um RNA transcrito primário. Ao longo da região transcrita, a gente tem um bloco chamado de região transcrita no pré-RNA mensageiro, que é o transcrito primário, é só um outro nome dele, e vai ser formada essa primeira parte pelo intercalamento, né, pela intercalação, no caso, né, de exons, introns, exons, introns, exons, introns. Lembrando que os introns vão ser removidos no processo de processamento e os exons vão ser unidos. Então, toda essa parte que eu estou falando, formada por blocos de sequência de DNA de exons e introns, é o que a gente chama de região transcrita, porque ela vai aparecer no RNA mensageiro primário, no pré-RNA mensageiro, tá? E ela tem partes que vão codificar aminoácidos na proteína, os exons, e partes que vão ser removidas no processo de processamento, os introns. Terminado o último exon, a gente tem, ainda dentro da região transcrita, um último bloco regulatório, chamado de região regulatória 3' não traduzida, também conhecida como 3' UTR, 3' Untranslated Region, tá? Também na região 3', que é o final do gene, nós teremos sequências regulatórias que vão dizer para a RNA polimerase que o gene acabou e que, portanto, ela pode se desligar do DNA molde, porque toda a informação necessária para fazer o produto gênico final, muitas vezes uma proteína, já está contida. Então, essas regiões regulatórias no final do gene, isto é, na região 3' UTR, elas estão envolvidas principalmente com o fim da transcrição, com o desligamento da RNA polimerase do molde de DNA e a liberação do RNA mensageiro para que ele possa continuar o dogma central da biomol e ser traduzido em proteína. Tá? Então, a região promotora, ela não aparece no RNA primário transcrito, tá? Ela está no DNA, mas ela não aparece no RNA primário transcrito. Envolve vários elementos regulatórios que vão ajudar o posicionamento da RNA polimerase e também permitir com que a RNA polimerase reconheça que ali começa um gene. A RNA polimerase se liga, então, nessa região promotora, e começa o processo de transcrição, lendo o DNA molde do gene, produzindo um RNA transcrito primário em cima. Ela vai, então, agora transcrever toda essa região formada por blocos de sequências de exons e introns. Os introns vão ser removidos no processamento, até que a RNA polimerase chega no final do gene, aqui na região 3' UTR. Nessa região também regulatória, existem sequências que vão determinar o fim do processo de transcrição. Quando a RNA polimerase chega nessas sequências, ela solta o DNA molde, o RNA transcrito primário é liberado para ser processado e também traduzido, e o DNA volta ao estado original. Tá? Isso, claro, tudo que eu disse, para eucariotos, que tem essa organização monossistrônica. Para cada gene é transcrito um RNA mensageiro. Então, aqui a gente tem novamente cada uma das partes que a gente citou na figura anterior com a definição dela, só para retomada mesmo, tá? Então, o promotor, que está na região 5' UTR, ele é formado por sequências regulatórias à 5' do gene. Toda vez que eu estou falando 5' do gene, estou falando do início desse gene,
tá? E esse promotor ele vai determinar onde a RNA polimerase vai se ligar ao DNA molde para iniciar a transcrição. E lá no presencial, toda vez que eu quero falar do promotor, eu uso um exemplo super legal. Não sei se todos já tiveram oportunidade, mas já devem ter visto em filmes e outros vídeos aquele funcionário do aeroporto que fica lá com um bastão luminoso sinalizando para o avião aonde ele tem que ir, lá no pátio de estacionamento do aeroporto. O promotor, gente, é esse cara. Então ele fica lá sinalizando para a RNA polimerase aonde ela tem que se ligar no DNA. Porque naquele local onde ela está sinalizando, isto é, o promotor, existe um gene. Gene esse que a RNA polimerase poderá transcrever. Então, quando pensarem no promotor, pensem no funcionário do aeroporto que fica com o bastão luminoso sinalizando para onde o avião vai. E o nosso avião é a RNA polimerase, tá bom? Bom, depois, continuando a nossa estrutura do gene eucariótico, a gente tem exons, que são sequências de DNA codificadoras de proteína e que, lógico, estarão presentes no RNA mensageiro maduro. Os introns são sequências não codificadoras de proteína e, portanto, vão ser eliminadas durante esse processo de maturação, de processamento do RNA mensageiro. Vão ser eliminados os introns no splicing. E as regiões regulatórias A3' do gene, lá no final do gene, então toda vez que eu estou falando de 3' do gene, eu estou falando do final do gene, determinam o fim da transcrição desse gene e, por isso, vão sinalizar a RNA polimerase que ela pode se dissociar do molde, liberar o transcrito primário para o processamento e liberar o DNA molde também. E ela vai provavelmente transcrever um novo gene após o término de um que foi transcrito. Ok, pessoal? Então, mais uma informação que eu queria mostrar para vocês aqui é que mesmo nos eucariotos, né, existe uma grande variação do tamanho dos genes. E toda vez que a gente está falando do tamanho do gene, eu estou falando do tamanho da informação que existe entre as sequências regulatórias 5' e as sequências regulatórias 3'. Portanto, o tamanho do gene sempre inclui introns e exons. Vejam que quando a gente pensa na levedura Saccharomyces cerevisiae, a grande maioria dos genes dela, praticamente metade, tem um tamanho aí menor do que 2 quilobase, né? Quando a gente pensa em organismos como a mosca de fruta, Drosophila melanogaster, que é um organismo muito mais complexo, né? É um inseto, a gente vê que já tem uma distribuição de genes maiores. Então, mesmo em baixa porcentagem, em torno de 10% dos genes, você já começa a ter genes aí com tamanho superior a 100 quilobases. E à medida que a gente vai chegando em organismos mais complexos, como os mamíferos, a gente começa também a ter um aparecimento de genes extremamente grandes, que tem tamanho, inclusive, maior do que 100 quilobases. Então, vejam que o tamanho dos genes ele é variável ao longo da escala evolutiva e entre os organismos, tá? Bom, falamos bastante de eucariotos, que têm uma organização gênica monocistrônica. Mas os procariotos, e aqui a gente está falando de bactérias, cianobactérias e arqueobactérias, eles têm uma organização um pouco mais enxuta. Eles têm uma organização genética dos seus genes em forma policistrônica. Por que é mais enxuta a organização policistrônica? Porque agora, cada RNA mensageiro produzido não vai ter informação para uma proteína, mas para muitos peptídeos. Então, um RNA mensageiro transcrito, ele vai ser transcrito a partir da informação de muitos genes. E, geralmente, essas proteínas traduzidas a partir desse grande RNA mensageiro policistrônico são proteínas envolvidas no mesmo processo fisiológico. Por que essa organização é tão interessante? Porque pensa, se você tem uma via metabólica que tem 3 enzimas e você ativou essa via metabólica porque o substrato para ela está disponível, para que você vai produzir a primeira enzima,
Aí, quando transformar o substrato do produto 1, aí ativa a produção da segunda enzima. E aí, quando o produto 1 vira produto 2, aí gera o estímulo para ativar a terceira enzima. Isso é o que o eucarioto faz. Procarioto, não. Se tem substrato, já vamos produzir um RNA mensageiro com as 3 enzimas, porque a gente sabe que as 3 são necessárias. Então, essa organização policistrônica, onde um RNA mensageiro vai conter a informação para traduzir muitas proteínas ligadas ao mesmo processo fisiológico, é um processo enxuto para reduzir o tamanho do genoma e que ocorre nos organismos procariotos, que vocês sabem têm genomas muito menores do que os genomas de organismos eucariotos. E lá no gene, no DNA, né, melhor dizendo, desses organismos procariotos, a gente tem uma estrutura que produz esse RNA mensageiro policistrônico. Essa estrutura de organização lá nos procariotos se chama operon. Então, o operon é uma estrutura no DNA de um procarioto que, quando é transcrita pela RNA polimerase, vai gerar esse RNA mensageiro policistrônico, que, quando traduzido, vai traduzir várias proteínas envolvidas, como eu disse, em um mesmo processo biológico. E um dos exemplos mais clássicos que a gente tem desse tipo de estrutura em operon é o operon LAC, que contém 3 genes, pessoal, que vão estar envolvidos na metabolização de lactose para aquelas bactérias que conseguem usar esse disacarídeo como substrato para a produção de energia. Tá bom? A gente vai falar muito de operon LAC no nosso final do nosso curso, quando a gente estiver falando de regulação da expressão gênica, tá? Então, quando a gente pensa nessa organização de operon, que vai ser transcrito em um RNA policistrônico em procariotos, ele continua tendo o jeitão do gene eucariótico. Então, vejam que o operon ele tem um promotor localizado na região 5' do gene, no início do gene, com a mesma função, esse promotor. Então, ele vai auxiliar o posicionamento da RNA polimerase de maneira correta para transcrever esse operon. E aí nós temos, em seguida, a região de início de transcrição, que é o primeiro nucleotídeo que a RNA polimerase vai ler e que vai aparecer no RNA mensageiro. Esse ponto de início de transcrição também ocorre nos eucariotos. E aí nós temos a sequência sem introns, só tem exon aqui, tá? Então, procarioto só tem sequência codificadora, não tem sequências não codificadoras, tá? Então, a gente tem toda a sequência codificadora do gene A, que leva a proteína A. Em seguida, já coladinho, toda a sequência codificadora do gene B. Em seguida, de um gene C e dos vários genes que constituem um único operon. Terminado todos os genes, isto é, todas as sequências codificadoras de todas as proteínas que aquele operon produz, nós temos as nossas regiões regulatórias A3' do gene, que vão estar envolvidas, como a gente já viu em eucariotos, com o processo de término da transcrição, onde a RNA polimerase se desliga desse DNA molde, libera o RNA mensageiro policistrônico, que poderá ser traduzido por ribossomos que já estão ali perto, porque nos procariotos, transcrição e tradução são praticamente simultâneas no mesmo compartimento citoplasmático, devido à ausência de núcleo. Bom? Então, só para retomar mesmo, quando a gente olha um gene como esse aqui, que tem exons e introns, é óbvio que a gente está falando de um gene eucariótico, porque nos procariotos não existem sequências intrônicas, não existem sequências no DNA não codificadoras, tá? E nem no RNA, obviamente. E o muito importante é vocês lembrarem que a mesma ordem com que os exons vão aparecer no DNA, eles obrigatoriamente aparecerão no RNA. Então, nunca no RNA mensageiro, o exon 2 apareceria antes do exon 1. Tá? Então, a ordem de aparecimento dos exons no gene, no DNA, também ela é seguida quando o RNA mensageiro é produzido ao final, depois da retirada dos introns. Porém, nós veremos que existem modalidades de processamento alternativas em que nem sempre todos os exons
vão ser utilizados no RNA mensageiro. E isso gera uma variabilidade de proteínas diferentes que podemos produzir usando o mesmo gene. Então, um gene pode produzir RNAs mensageiros diferentes. E, óbvio, cada um dos RNAs mensageiros vai gerar proteínas com características próprias. Isso explica por que o genoma é pequeno e produz tantas proteínas diferentes. O processamento alternativo desse RNA é um dos fatores que explica isso. Pessoal, queria saber se está tranquilo até agora, perguntas ou dúvidas. Se não tem, me dê um ok para eu saber que você entendeu, que é como se você estivesse balançando a cabecinha assim para mim lá na aula presencial. Se tem, por favor, façam as suas colocações, as suas perguntas e as suas dúvidas. Bom, Marcele, nesse processo de retirada dos introns, tem algum gasto de energia? Sim. Todos os processos em que a gente tem quebra de ligação fosfodiéster e você refaz ligação fosfodiéster, que é o que vai acabar acontecendo ali, você tem algum gasto de ATP? Sim. Pequeno, mas tem. A gente vai ter, na semana que vem, Marcelo, uma aula só de processamento. E aí nós vamos mostrar direitinho o processo molecular de quebrar a união do final do exon com o intron, né? Ligar o exon no próximo exon e acabar de remover o final do intron, tá? Vai ter vídeo, vai ter figura, vai ter explicação, a gente vai ver tudo isso daí, beleza? Todos entenderam, gente? Podemos continuar? Não tem mais perguntas? Deixa eu ver quem deu ok aqui, ó. Francimário deu ok, Davidson deu ok, Gabriel Moreira deu ok, Marcelo fez sua pergunta, Gabriel Crispim deu ok, James Fonder deu ok, Alexandre Barbosa deu ok e a Karina deu ok. Júlia, tá tranquilo? Não viu o seu ok aqui. Alan, tá tranquilo? Todas as figuras que eu mostrei até agora, pessoal, estão mostrando o DNA como um bloquinho de sequências, né? Essa aqui, por exemplo, onde a gente está vendo o DNA de um gene eucariótico, está mostrando o DNA como um bloquinho, né? É uma figura didática. Mas vocês sabem que quando a gente pega esse bloquinho aqui, a gente tem uma molécula, o quê? Dupla fita. Vocês concordam comigo? É DNA, né? Então, dentro desse bloquinho aqui, por exemplo, tem uma ponta 5 linhas, A, T, P, G, C, C, G, C, 3 linhas, por exemplo. E a fita complementar, que é antiparalela, portanto, a ponta 3 linhas, e aí bases complementares, certinho? Então, quando vocês estão olhando esses bloquinhos mostrados aqui nas minhas figuras, eu quero que vocês agora relembrem que é DNA ou RNA e é uma sequência de nucleotídeos que são diferenciados uns dos outros pela base nitrogenada que eles apresentam. Então, se o DNA é dupla fita, qual que é a fita que a RNA polimerase usa para poder fazer o transcrito primário? A de cima ou a de baixo? Pergunto para vocês. Tá, você está respondendo que é a fita molde, mas a minha pergunta não foi qual que é a molde. A minha pergunta é, a RNA polimerase vai usar a fita de cima, 5 linhas para 3 linhas, ou a fita de baixo, 3 linhas, 5 linhas? O Davidson está falando que pode ser qualquer uma. Então, Davidson, se pode ser qualquer uma, como que eu sei qual é a fita molde para um gene? A Karine está falando com a gente que a fita que vai ser utilizada como molde é a fita de 5 linhas para 3 linhas, tá? Mas aí, Karina, tem que tomar muito cuidado, porque se a gente usa essa que você está falando, que seria essa daqui, de 5 linhas para 3 linhas, o que vai acabar acontecendo? Quando a RNA polimerase for trabalhar, ela vai estar produzindo um RNA mensageiro de 3 linhas em direção a 5 linhas, para ser complementar. E a RNA polimerase, Karina, ela tem
o mesmo sentido de síntese da DNA polimerase. A DNA e a RNA polimerase seguem o sentido da vida. Então, a RNA polimerase só trabalha produzindo um RNA, um transcrito primário, começando na ponta 5' deste RNA e caminhando à ponta 3' deste RNA. E aí, James Fonder disse que a fita molde vai ser a de baixo. E aí, temos um outro problema. Dessa forma como a James colocou, se a gente considera que a fita de baixo é a molde, nós produzimos um RNA mensageiro de 5' para 3' complementar, da esquerda para a direita. Perfeito, James. Mas e se eu virar para vocês e falar que o gene vai ser transcrito nesse sentido pela RNA polimerase? Da direita para a esquerda. Qual é a fita molde? Se eu digo que este gene vai ser transcrito pela RNA polimerase, utilizando o sentido da direita para a esquerda, começando na ponta 5' do RNA mensageiro e caminhando para a ponta 3' desse RNA, vocês já perceberam que aí a fita molde não é mais a de baixo, a fita molde é a de cima, porque para produzir um RNA mensageiro, começando com a ponta 5' na sua direita, caminhando para a ponta 3' à esquerda, precisa-se utilizar um molde com polaridade oposta. E aí, então, esse RNA mensageiro ele vai ser produzido usando a fita de cima como molde. Por que toda esta discussão? Para que vocês entendam o que o Davidson já colocou na primeira resposta dele. Para que vocês percebam que quando a gente está olhando o DNA, a sequência de um gene, ele é formado por duas fitas. E a fita molde pode ser qualquer uma delas. O que determina qual é a fita molde daquele gene é o quê? É o sentido da transcrição. É o sentido com que o RNA mensageiro será produzido. Se é da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Tá bom, Rafael. E quem determina esse sentido da transcrição? A posição do promotor. Então, a posição do promotor daquela sequência que está dentro da 5' UTR do gene é que vai determinar se a fita molde vai ser a de cima ou a de baixo dentro de um gene, tá? E agora, a gente não vai mais usar o que eu estava usando só do ponto de vista didático, essa determinação fita de cima e fita de baixo, e a gente vai dar o nome correto a essas duas fitas de DNA que estão compondo um gene. As fitas de um gene são conhecidas no DNA como fita codificadora e fita molde. Vamos começar com a fita molde, que é mais fácil. A fita molde sempre tem polaridade oposta à do RNA mensageiro. Então, o RNA mensageiro, ele começa a ser transcrito na ponta 5' dele e a RNA polimerase segue o seu sentido de transcrição e termina a transcrição na ponta 3' do RNA mensageiro, seguindo o nosso sentido da vida, que é que a síntese de ácidos nucleicos, leiam DNA e RNA, se dá começando pela ponta 5' e caminhando para a ponta 3'. Considerando que a RNA polimerase vai sintetizar os RNAs nesse sentido, a fita molde obrigatoriamente tem que ter polaridade oposta, isto é, a fita molde começa com a ponta 3', que é o local que a RNA polimerase vai fazer a 5' do RNA, e termina com a ponta 5', que vai ser o local aonde a RNA polimerase vai terminar a síntese do RNA mensageiro, com a ponta 3' desse RNA, tá? E a fita molde, qual que é a função dela? Ela é usada pela RNA polimerase para sintetizar o RNA transcrito primário. Como, Rafael? Pelo nosso famoso sistema de complementariedade de bases nitrogenadas. Então, se a RNA polimerase viu na fita molde um T, ela coloca no RNA mensageiro a base, um ribonucleotídeo com base complementar ao T, que no caso é o A. Se ela agora lê um A na fita molde, no RNA mensageiro que está sendo produzido, a RNA polimerase vai colocar a base,
um nucleotídeo com base complementar. Seria T, mas já aprendemos que no RNA não tem nucleotídeos contendo a base timina. No lugar, a RNA polimerase insere ribonucleotídeos contendo uracila. Quando ela chega no terceiro nucleotídeo do molde, ela lê um C. No RNA mensageiro que está sendo produzido, ela adiciona um ribonucleotídeo contendo base guanina e assim sucessivamente. Ok? Então, a fita molde ela é totalmente complementar, em termos de sequência de bases nitrogenadas, à fita de RNA mensageiro ou de RNA transcrito primário que está sendo produzido. Tá? Reforço, porém, que as polaridades das duas são opostas. Mas, Rafael, e a outra fita do DNA? Para que ela serve? O que ela é? Ela é o que a gente chama de fita codificadora. Olha o nome dela. Fita codificadora. Então, a fita codificadora, ela traz o código, ela traz a informação. Sabe por quê? Porque se vocês analisarem com muita atenção, a fita codificadora, ela é quase idêntica ao RNA que está sendo transcrito. Porém, existe uma diferença. No lugar das timinas que aparecem na fita codificadora, no RNA mensageiro vão aparecer nucleotídeos contendo uracila. Mas tirando isso, olhem com muita atenção, tanto a polaridade quanto também a sequência de bases nitrogenadas, ela é idêntica, salvo substituição de T por U, entre a fita codificadora e a fita de RNA transcrita. Então, prestem bem atenção. A fita molde sempre tem polaridade 3', 5', oposta à polaridade que o RNA mensageiro está sendo transcrito, de 5:3. São complementares fita molde e RNA. Fita codificadora é a outra fita, que tem polaridade e sequência igual ao que vai aparecer no RNA transcrito primário ou no mensageiro final. A única diferença é que aonde aparece timina na fita codificadora, naquela posição lá no RNA, vai aparecer nucleotídeos contendo uracila, tá? Bom, mas, quando você pega uma fita de DNA grandona como essa daqui, existem muitos genes distribuídos, tá? Então, se a gente pensa que isso aqui é um cromossomo eucariótico, existem muitos genes. Então, aqui a gente tem mostrando que nesse cromossomo temos o gene A, o gene B, o gene C, o gene D, o gene E, o gene F e o gene G. Vejam que alguns dos genes têm a sua fita molde sendo usada como a de baixo. Então, para esses genes, se a fita de molde é a de baixo, a fita codificadora é a de cima. E esses genes, portanto, precisam ser sintetizados no sentido aqui da minha imagem, da esquerda para a direita. É o caso, por exemplo, do gene B, que vai ser transcrito de 5' para 3', da esquerda para a direita, e por isso ele usa como fita molde essa fita aqui, de ponta 3' e ponta 5'. Então, para esse gene, o gene B, toda essa sequência que está contida aqui na outra fita, na fita de cima, é o que a gente chama de fita codificadora do gene B. Enquanto que esse pedacinho aqui da fita de baixo é o que a gente chama de fita molde, também do gene B. Esse mesmo raciocínio vai se aplicar para todos os genes que estão sendo transcritos no sentido de 5' para 3', da esquerda para a direita. Então, o gene C também segue essa mesma descrição, o gene F também segue e o gene G também segue. Mas se vocês observarem, os genes que estão mostrados na parte de cima da minha figura, eles estão sendo transcritos da direita para a esquerda. E aí, no caso deles, a situação se inverte. Vejam que mesmo sendo sintetizados da direita para a esquerda, os genes A, D e E têm que continuar sendo produzidos, começando na ponta 5' do RNA, caminhando para a ponta 3' do RNA. Por esse motivo, eles precisam ser feitos, transcritos, em cima de uma fita molde com sentido oposto, que começa numa ponta 3',
termina numa ponta 5'. Para que isso aconteça, portanto, eles vão ser transcritos da direita para a esquerda em cima de uma fita molde que tem orientação da direita para a esquerda complementar. Por essa razão, esta sequência aqui dessa fita de DNA forma a fita molde do gene E e esse pedacinho de sequência da outra fita, aqui no nosso desenho da fita de baixo, forma a fita codificadora do gene E. Então, os genes E, D e A, que tem esse mesmo sentido de transcrição da direita para a esquerda na minha figura, eles vão usar a fita de cima como molde e, para eles, a fita de baixo é a codificadora. Para os genes B, C, F, G, que são transcritos da esquerda para a direita, também no sentido de 5' para 3', a situação troca. A fita de baixo se torna a molde desses genes e a fita de cima a codificadora. Então, as respostas do Davidson estavam corretas. Quando a gente pensa, então, na estrutura do DNA, os genes podem estar em uma ou na outra fita de uma molécula dupla hélice. A escolha da fita molde de um gene sempre vai ser determinada pela localização e orientação do promotor, isso é, de onde está a região 5' regulatória do gene. Tá? Então, em um cromossomo, a gente vai ver algumas RNAs polimerases lendo a fita de baixo, fazendo transcrição no sentido, outras RNAs polimerases vão estar lendo a fita de cima como molde e fazendo a transcrição no sentido oposto, mas sempre seguindo o sentido da vida, começando na 5' do RNA, caminhando para a 3' do RNA. Tá? Até agora, tá tranquilo? Perguntas ou dúvidas? Se não tem, me deem um ok para a gente continuar. Se tiver, é a hora de fazer. Francimar, ok. Marcelo, ok. Gabriel Crispim, ok. Alexandre, ok. Karina, ok. Estou sentindo falta do Alan, que não deu ok ainda. Davidson, perguntas ou dúvidas? Anderson também, não falou nada ainda. E a Marcele já tinha dado ok. Júlia também não falou nada ainda. James também não me deu ok ainda. E aí? Então tá bom. Para o pessoal que depois vai assistir essa aula gravada, né, eu sugiro fazer uma pausa, né, porque é importante quando você está vendo a aula gravada pausar, beber uma água, né, principalmente em conteúdos que demandam muita administração, mas a gente vai continuar o nosso barco aqui porque a gente não pode pausar, né? Então vamos retomar e resumir para ver se vocês entenderam essa estrutura do gene eucariótico, né? Então nós temos, né, o DNA dupla fita, né, estrutura do gene. Temos a região 5' não traduzida, a nossa famosa 5' UTR, que tem vários elementos regulatórios, pontos de ligação para proteínas e enzimas que vão transcrever o gene em RNA, cujo principal elemento são as sequências que compõem o promotor, tá? Depois é o local, então, onde a RNA polimerase vai se ligar no promotor e vai começar a transcrição de toda a região transcrita. Essa região transcrita é formada por exons e introns intercalados. Os exons são as sequências codificadoras de proteína e os introns serão removidos pelo processo de processamento ou splicing. Quando chegamos no final do gene, o que a gente chama de região 3' UTR, temos sequências que sinalizam o término da transcrição e, portanto, o fim do processo de transcrição.
essas sequências, uma das principais é o terminador, tá? É muito comum aparecer nas questões de biomol e em alguns livros que vocês podem estar usando como bibliografia, o termo upstream e downstream. Upstream está sempre relacionado a subir em relação ao 5' UTR do gene, ou início do gene. Downstream está sempre relacionado a descer, sentido final do gene, ou seja, caminhar para a região 3' UTR. O que sai da RNA polimerase? Sai o RNA transcrito, transcrito primário, que foi sintetizado da ponta 5' para a ponta 3', né? Ele tem um monte de exons e introns intercalados, porque ele é o primário, não foi processado, ele ainda não tem cap 5' e nem tem cauda poliar, duas estruturas que são adicionadas durante o processamento, tá? Para que esse RNA seja produzido de 5' para 3' da esquerda para a direita, conforme está aqui na figura, a fita de baixo de orientação 3 para 5 vai ser a nossa molde, enquanto que a fita de cima de orientação 5 para 3, para este gene, nesse sentido de transcrição, ela é a nossa fita codificadora, chamada pelo autor da figura que eu tirei aqui de fita não molde, tá bom? O Davidson fez uma pergunta. No RNA transcrito primário, contém a parte 3' de terminação? Sim, Davidson. Algumas sequências de término, alguns terminadores, eles vão ser parcialmente transcritos e podem aparecer, sim, no RNA transcrito primário. Principalmente porque nessa região final ali, depois do último exon, vão ter sinais, sequências que vão marcar o local de fazer a adição da cauda poliar. Então, você tem ali um acréscimo de nucleotídeos transcritos a partir da 3' UTR do gene que aparecem no RNA transcrito primário e são locais de reconhecimento para um dos processamentos, que é a adição da cauda poliar. Por isso que a figura tem um bloquinho pêssego, ou sei lá, meio alaranjado aí. Tranquilo? Bom, então agora a gente vai falar, gente, principalmente das proteínas e enzimas envolvidas nesse processo de transcrição, nesse processo de leitura da fita molde e de produção com base no molde de um RNA transcrito primário. Quem é a principal figura envolvida neste grande processo? Uma enzima. Que enzima que é? Uma enzima que faz RNA. Olha o nome dela aí? RNA polimerase. Então, a RNA polimerase é a enzima mais importante envolvida no processo de transcrição. Ela catalisa a formação de um polímero de nucleotídeos de RNA, isto é, catalisa a formação de um polímero de ribonucleotídeos, sempre começando na ponta 5' e caminhando em direção à ponta 3' desse polímero. Ela, por isso, e para isso, ela forma ligações fosfodiéster entre os nucleotídeos, seguindo o nosso padrão de formação de ligação fosfodiéster que a gente já tinha lá da DNA polimerase. Ela liga o carbono 5' contendo um grupo hidroxila a um carbono 5' de outro nucleotídeo que contém um grupo fosfato, unindo esses dois nucleotídeos por uma ligação fosfodiéster. Quais são os pré-requisitos? O que uma RNA polimerase precisa para poder fazer? Ela precisa de um molde de DNA que tenha polaridade 3', 5' para ela fazer a leitura e sintetizar o RNA no sentido correto, de 5 para 3. Diferente da DNA pol, ela não precisa de uma extremidade 3 em OH livre. Então, sim, a RNA polimerase começa o RNA do nada. Ela põe o primeiro nucleotídeo lá, criando a primeira extremidade 3 em OH e aponta 5' fosfato. E a partir dali, ela sozinha, ela é muito mais independente, né? Ela começa a sintetizar o seu RNA transcrito primário. E qual que é o substrato? O que ela adiciona durante o seu processo de polimerização? Olha lá, o que está entrando? São nucleotídeos trifosfato do tipo ribonucleotídeo. Então, aqui continua valendo a nossa regra que só vão ser incorporados ao RNA em crescimento nucleotídeos ribonucleotídeos, porque eles têm ribose como açúcar, que tenham no carbono 5' deles 3 fosfatos ligados. Rafael, qual que é o motivo de só adicionar os trifosfatos? É o mesmo da DNA polimerase. A quebra das ligações fosfato-fosfato,
que é uma ligação de alta energia dentro do sítio catalítico da RNA polimerase, libera energia química em tamanha quantidade suficiente para a RNA polimerase sintetizar o quê? A ligação fosfodiéster, unindo o nucleotídeo que está sendo incorporado ao último que foi adicionado. Aquele velho ataque nucleofílico do carbono 5' trifosfato ao carbono 3'OH do último nucleotídeo adicionado. E usando as regras de complementariedade de bases entre as bases da fita molde e as bases que vão aparecer nos nucleotídeos do RNA transcrito. Reforçando que quando no RNA mensageiro, aqui eu vou colocar o que aparece no DNA molde e o que vai aparecer no RNA transcrito. Quando no DNA molde aparece T, no RNA transcrito, a RNA polimerase vai colocar A. Quando no DNA molde aparecer A, no RNA transcrito, a RNA polimerase coloca U. Quando no DNA molde aparece C, no RNA transcrito, a RNA polimerase coloca G. E quando no DNA molde aparece G, no transcrito RNA, a RNA polimerase coloca C. Muita atenção nisso daqui para não errar. E lembre-se, no RNA não aparece timina. Quando a gente pensa em RNAs polimerases eucarióticas, presentes nas células de organismos eucarióticos, nós temos 3 RNAs polimerases ativas e presentes. Nós temos a RNA polimerase 1, 2 e 3 nos eucariotos. A RNA polimerase 1, ela transcreve a maioria dos genes que codificam os RNAs ribossômicos. Rafael, eu esqueci o que é o RNA ribossômico. É aquele RNA de função catalítica, estrutural e regulatória, que junto com algumas proteínas formam os ribossomos. Esses RNAs, portanto, são transcritos a partir de genes pela ação da RNA polimerase 1. A RNA polimerase 2 é aquela que vai transcrever todos os genes que têm como produto gênico final proteínas, mas alguns genes que codificam aqueles pequenos RNAs não codificadores, como aqueles que vão participar do splicing, lá em um complexo molecular chamado spliceossomo. E a RNA polimerase 3 de eucariotos, ela vai transcrever os genes codificadores dos RNAs transportadores, o gene codificador de um RNA ribossômico, que é o 5S, e genes para pequenos RNAs estruturais, como aqueles RNAs de interferência, microRNAs ou siRNAs, que regulam a expressão dos genes eucarióticos. Nos procariotos, de forma diferente, todos esses RNAs são sintetizados por uma única RNA polimerase existente nesses organismos. Então, aqui a gente tem novamente o que a RNA polimerase está fazendo durante a transcrição. Então, ela faz a leitura de um molde, começando pela ponta 3' do molde, caminhando em direção à ponta 5' do molde, para, desta forma, sintetizar um RNA transcrito primário, começando na ponta 5' desse RNA e caminhando em direção à ponta 3' deste RNA, tá? Lembrando mais uma vez que a RNA polimerase catalisa a formação de ligações fosfodiéster entre ribonucleotídeos trifosfato, que são incorporados e funcionam como substrato da enzima. Eles carregam 3 fosfatos e a quebra das ligações fosfato-fosfato libera energia para a síntese da ligação fosfodiéster quando carbono 5' fosfato ataca o carbono 3'OH. Ok? E aí, nucleotídeos vão sendo adicionados seguindo o padrão de complementariedade de bases entre os nucleotídeos que aparecem no RNA e os nucleotídeos que estão na fita molde de DNA. Então, Davidson, a RNA polimerase ela não faz as mesmas conferências que a DNA-Pol fazia. Então, ela não tem atividade de exonuclease de retorno, né? De 3' para 5'. Então, sim, eu já sei o que você quer saber. A RNA polimerase comete erros? Comete. Mas esses erros vão ser mutação? A Marcele já me perguntou isso, eu acho. Não vão ser mutação. Porque o que vocês têm que pensar?
Uma mutação é uma alteração em uma molécula herdável que passa de pai para filho. Quem passa de pai para filho não são os RNAs mensageiros, mas sim os DNAs. E aí, nesse caso, quando a RNA polimerase comete um erro, bom, pode produzir uma proteína com defeito? Pode, mas você tem que pensar que é um RNA mensageiro em um universo de milhares de RNAs mensageiros produzidos a partir de um mesmo gene. E o tempo de meia-vida de um RNA mensageiro, ele é muito pequeno na célula. Então, um RNA mensageiro com defeito, causado pela RNA polimerase, ele vai produzir uma quantidade de proteína muito pequena, que na maior parte dos casos não gera nenhum efeito fenotípico de aparência e funcionamento do organismo. Para que um erro seja gerador de alteração fenotípica, exemplo, causar uma doença, ele tem que estar presente na molécula de DNA, porque aí ele vai estar presente na grande maioria dos RNAs transcritos, gerando com isso fenótipos alterados, ok? Porém, tudo isso que eu disse para vocês se aplica à herança tradicional. Não sei se vocês verão nas aulas de genética, mas existem hoje alguns mecanismos de herança, principalmente envolvendo a transmissão do conteúdo citoplasmático dos óvulos para o zigoto, porque o citoplasma do zigoto é citoplasma de óvulo, que envolve uma herança de RNA mensageiro. Mas isso é coisa de ponta, coisa que a gente está começando a descobrir agora. Para vocês, isso na Biomol, aqui na nossa disciplina, não existe, tá? E sim, Marcele, os erros na replicação do DNA é que vão gerar as mutações, porque um erro na replicação do DNA que não é corrigido, ele é transmitido para a próxima geração. E aí a próxima geração ganha um DNA alterado. Então, todos os RNAs produzidos em cima de um DNA, alterado, eles carregam uma informação alterada, que pode, como a gente vai ver na aula de mutação, produzir fenótipos diferentes por produzir proteínas diferentes. Ok? Davidson e Marcele, respondi a dúvida de vocês? Ok. Então, gente, só mesmo para completar, aqui a gente tem em azul a figura de um DNA dupla fita, tá? Com as nossas extremidades antiparalelas, o processo de transcrição está rolando, a RNA polimerase é a enzima mais importante envolvida nesse processo, né? Para ela, que está produzindo esse RNA mensageiro, começando aqui na ponta 5' dele, em direção à ponta 3', nesse sentido, a fita molde é a de baixo, de polaridade oposta à do RNA, e a fita de cima é a nossa fita codificadora. As regras de complementaridade de base durante a transcrição eu já expliquei, mas reforço que quando no DNA molde tem A, no RNA mensageiro, a nossa RNA polimerase coloca um nucleotídeo contendo U. As demais vocês já estão acostumados lá da aula de replicação. Aqui a gente está vendo com mais detalhes, né? Como que é a estrutura e o sítio catalítico da RNA polimerase, tá? É muito importante vocês perceberem que à medida que a RNA polimerase está caminhando ao longo de um DNA, como a gente está vendo aqui, ela vai transcrevendo nessa bolha de transcrição, aonde as fitas molde e codificadoras se dissociam, né? Mas à medida que ela vai andando em cima do gene, o DNA se reassocia, então a fita codificadora e molde voltam a formar uma dupla fita, e o RNA transcrito primário, ele também se dissocia do molde e fica lá na sua fita individual, ok? É muito importante vocês perceberem, como vocês aprenderam na aula de bioquímica, a presença de alguns íons que se ligam ao sítio catalítico das enzimas, são cofatores fundamentais para o funcionamento, e no caso das polimerases, tanto a DNA polimerase quanto a RNA polimerase, o íon magnésio, ele é um importante cofator para o funcionamento destas enzimas. É por isso que os meus alunos de iniciação científica, e o Anderson, que é aluno do professor Gustavo, eles precisam adicionar em uma reação de replicação in vitro, a famosa PCR, precisam adicionar cloreto de magnésio, porque é dessa forma que vocês fornecem para a DNA polimerase o magnésio que vai se ligar aqui ao sítio ativo dela, tá? Muita atenção, por favor, a esta parte da molécula
de RNA polimerase, a famosa cauda CDT, tá? Essa cauda CDT, ela vai ser importantíssima para os processos de processamento do RNA transcrito primário ou pré-mRNA. Por quê? Porque é ali na cauda CDT que nós teremos o ancoramento de todas as proteínas e enzimas necessárias para fazer o splicing, para pôr o cap 5' na ponta 5' do RNA e pôr a cauda poli-A na ponta 3' do RNA. Toda essa galera que faz tudo isso pega carona na RNA polimerase eucariótica ali na cauda CDT, que é uma cauda de vários aminoácidos que fica na RNA polimerase. E outra coisa, vocês já viram quando você tem você vai, parece muito em desenho animado, lá no desenho do Papaléguas, quando o coiote ele quer fazer alguma coisa para destruir o Papaléguas, para poder comer ele, né? Ele coloca um barril de pólvora e faz aquele risco de pólvora assim, bem longo, aí ele pega um fósforo, risca, põe no início do risco e aí vai aquele trem até explodir. Geralmente isso não acontece porque a leve sempre se dá mal. Mas, enfim, o que eu queria que vocês entendessem desse meu exemplo é o seguinte. Esse risco de pólvora que conecta o lugar que você está com o fósforo ao barril de pólvora, na hora que você joga o fósforo lá do outro lado, ele vai em fogo, que vai queimando tudo na frente até ativar o dispositivo lá, que é o barril de pólvora. A cauda CDT, ela tem mais ou menos essa função na RNA polimerase. Depois que está tudo pronto lá no promotor do gene, existem proteínas que vão fosforilar a cauda CDT. O fosforilação é adicionar fosfato, que eu queria que vocês tentassem imaginar que molecularmente seria acender um risco num barril de pólvora, num fio de pólvora. Então, é essa fosforilação dos aminoácidos da cauda CDT que literalmente vai ligar a RNA polimerase e vai fazer com que ela esteja ativa e comece o processo de transcrição, tá? Então, essa cauda CDT, que é um pedaço da RNA polimerase, a gente vai falar muito nas aulas de hoje, no restinho que a gente tem, e na aula da semana que vem, tá? Muito importante a transcrição, principalmente nos organismos eucarióticos. Bom, então agora a gente vai destrinchar um pouco dessa região regulatória 5' do gene, desse promotor, tá? O promotor é o elemento regulatório da 5' UTR mais importante dos genes e ele tem 3 componentes principais, 3 bloquinhos de sequência que têm importantes funções regulatórias, principalmente pensando no início da transcrição. Quem são essas sequências que compõem o promotor, então, dos genes? É o Tata-Box, os iniciadores e os enhancers. Todos os 3 têm uma função muito parecida. Eles são fundamentais para instalar o complexo que vai dar início à transcrição. Quando eu falo complexo, é porque não é só a RNA polimerase. Tem uma outra série de proteínas que, junto com a RNA polimerase, vão se ligar no promotor. Vão se ligar ao Tata-Box, aos iniciadores e aos enhancers. Qual que é o componente principal desse complexo de transcrição, Rafael? Óbvio que é a RNA polimerase. Ela é a enzima mais importante que vai, de fato, fazer a transcrição de DNA em RNA. Então, o Tata-Box e os iniciadores são sequências de posicionamento da RNA polimerase. Leiam o nosso exemplo do cara do aeroporto com um bastão luminoso que vai mostrar para o avião onde ele deve se posicionar. Esse cara, nos genes eucarióticos e também nos procarióticos, é o Tata-Box e os iniciadores. Então, o Tata-Box, ele geralmente está localizado a 10 nucleotídeos antes do primeiro a ser transcrito, e os iniciadores, eles têm posição variável de acordo com cada um dos organismos. Aqui a gente está mostrando, por exemplo, um iniciador que tem posição de menos 35 nucleotídeos antes, upstream, do primeiro nucleotídeo que vai ser transcrito, que vai ser adicionado no RNA mensageiro. Então, Tata-Box e iniciadores são sequências de posicionamento da RNA polimerase em cima do promotor do gene. Por que é tão importante posicionar a RNA polimerase de maneira correta?
para ela poder adicionar o primeiro nucleotídeo correto no RNA mensageiro. Senão, ela esquece de pôr um ou põe um a mais. E isso muda toda a proteína que poderia ser traduzida em cima daquele RNA mensageiro. Os promotores, porém, além do Tata Box e dos iniciadores, apresentam sequências que modulam, isso quer dizer que regulam a força de atração entre a RNA polimerase e os locais aonde ela vai se ligar na posição correta, isto é, ao Tata Box e ao iniciador. Esses são os enhancers. Então, os enhancers são sequências muito anteriores ao Tata Box e aos iniciadores. Então, enhancers vão estar a menos 200, menos 300, menos 500 nucleotídeos do primeiro transcrito. E a função deles é ou aumentar a afinidade da RNA polimerase pelo Tata Box e pelos iniciadores, isso aumenta a taxa de transcrição, ou, por outro lado, os enhancers podem diminuir a afinidade da RNA polimerase pelo Tata Box e pelo iniciador. E uma RNA polimerase menos afim do Tata Box, ela vai transcrever de uma forma mais lenta. E isso diminui a taxa de transcrição. Então, todos esses blocos de sequência que compõem o promotor e que, portanto, estão lá naquela região 5' UTR dos genes, são, no caso do Tata Box e dos iniciadores, sequências de posicionamento da RNA polimerase, para ela se posicionar de maneira correta e adicionar este nucleotídeo, que é o mais um, como primeiro a ser transcrito, o primeiro que vai aparecer no RNA, e os enhancers mais distantes no início do gene, são sequências de modulação da ligação da RNA polimerase ao Tata Box e ao iniciador. Então, aqui, de novo, é uma figura mostrando essa estrutura do gene, tá? Agora em um eucarioto. Então, vejam que o promotor de um eucarioto, ele é muito mais complexo, mas ele tem o nosso promotor principal, que é o Tata Box. Só que em eucariotos, o Tata Box está localizado a menos 25 nucleotídeos do primeiro nucleotídeo que vai ser transcrito. Aqui a gente tem alguns outros elementos regulatórios que vão funcionar como iniciadores, como o CatBox e o GCBox. Vocês já devem estar percebendo de onde vem o nome, é da sequência. O Tata Box tem esse nome porque ele é uma sequência formada por blocos TA. O CatBox tem essa sequência porque ele tem um bloco CAAT dentro dele. E o GCBox tem esse nome porque ele é formado por bloco GC dentro dele. Ok? Então, aqui a gente tem Tata Box e elementos de controle proximal, os iniciadores, proximal porque é perto do Tata Box, e o Tata Box é o promotor principal. Por quê, Rafael? Porque a RNA polimerase ela vai se assentar bem em cima do Tata Box, porque quando isso acontece, o sítio catalítico dela fica em cima, certinho do nucleotídeo mais um. Quem que é o nucleotídeo mais um? É o primeiro que vai ser transcrito. Vejam, é aonde começa o seu RNA transcrito primário. E a partir daí começa exon, intron, exon, intron, exon, intron, até a gente chegar na região 3' UTR de fim da transcrição. Rafael, beleza. A sua figura está mostrando o Tata Box, que faz parte do promotor, está na 5' UTR do gene. Mostra alguns iniciadores, além do Tata Box, que compõem o promotor. Ali estamos falando que são os elementos de controle proximal. O Tata Box é o local de posicionamento da RNA polimerase. GCBox e CatBox, os iniciadores, os elementos de controle proximal, eles vão ajudar a RNA polimerase a encontrar a sua posição correta sobre o Tata Box. E os enhancers? Você falou que eles estão longe. Como é que eles trabalham aumentando ou diminuindo a afinidade da RNA pol pelo Tata Box? É aqui que a gente entende o funcionamento dos enhancers. Vejam que quando a gente pega um gene, o Tata Box está aqui está 5' dessa fita e aqui é 3'. Vejam que os enhancers estão muito antes do Tata Box. Mas o que vocês nunca podem se esquecer é que o DNA dobra. Então, mesmo o enhancer estando distante, devido à dinâmica da molécula de DNA dentro da célula, ela pode se dobrar e aí proteínas que se ligam ao enhancer podem interferir na RNA polimerase.
aumentando a afinidade dela pelo local onde ela vai se ligar no promotor, que é o Tata Box. Isso aumenta a transcrição. Mais proteína vai ser traduzida ao final. Ou o enhancer pode se ligar a outras proteínas que vão fazer o efeito contrário. O que isso quer dizer? Vão diminuir a afinidade da RNA polimerase pelo Tata Box. E uma RNA polimerase pouco atraída pelo Tata Box, ela provavelmente vai trabalhar de uma maneira mais lenta e menos RNA mensageiro vai ser produzido. Por consequência, menos proteína é traduzida naquele gene. E só para reforçar a função desses elementos, o Tata Box, que é o promotor principal, o Cat Box, o GC Box, que são elementos de controle proximal ou iniciadores, é posicionar de maneira correta a enzima RNA polimerase sobre esse promotor Tata Box principal, de maneira que ela tem o sítio catalítico dela localizado em cima do nucleotídeo mais um, que é o primeiro nucleotídeo que vai aparecer na ponta 5' do seu RNA mensageiro, que será transcrito, tá? Tudo isso que eu disse tem como essa função: posicionar de maneira correta a RNA polimerase sobre o molde para que o primeiro nucleotídeo mais um seja transcrito. Rafael, todo mundo, todo organismo tem o Tata Box em todos os seus genes, igualzinho esse da sua figura? Todo Tata Box é assim? T-A-T-A-A-A? Não, não é assim em todos os organismos e não é assim em todos os genes de um mesmo organismo. O que eu quero dizer? Você tem genes que têm Tata Box padrão igual esse daqui, T-A-T-A-A-A. Mas você tem genes que vão ter variações nesses nucleotídeos. Quanto mais próximo um Tata Box é desta sequência do meu slide, mais forte é aquele promotor. Esta sequência é a que tem maior afinidade pela RNA polimerase e isso gera altas taxas de transcrição. Mas alguns genes não precisam ser transcritos em tão grande quantidade. Então, muitos deles têm um Tata Box com algumas alterações de nucleotídeo que diminuem a sua força, diminuem a sua afinidade pela RNA polimerase. E, desse sentido, esse Tata Box, esse promotor é mais lento, produz com menos força, menos RNA. Então, só para ilustrar, aqui a gente tem a frequência de ocorrência de cada uma das bases no Tata Box, que é o elemento de controle a menos 10 do início da transcrição, e aquele elemento menos 35 lá de procariotos. Então, vocês podem ver que existem algumas bases que têm frequência maior entre os genes do organismo, que são as mais comuns, e que geram o elemento regulatório mais forte, que produz transcrição em nível maior. Mais promotores que tenham alterações nesses nucleotídeos vão ter a força do promotor alterada. E quando eu estou falando de força do promotor, eu estou falando da capacidade com que ele atrai a RNA polimerase e gruda a RNA polimerase na fita molde, tá? E agora a gente vai falar dos coleguinhas da RNA polimerase. A RNA polimerase, apesar dela começar a fazer o RNA a partir de uma ponta que não precisa ter 3 em 1H livre, ela tem um problema. Ela não se liga ao DNA molde sozinha. Ela, para se ligar ao DNA molde em um promotor, ela recruta um conjunto enorme de proteínas. E essas proteínas que vão se ligar ao promotor junto com a RNA polimerase são os famosos fatores gerais de transcrição, tá? Então, o que são fatores gerais de transcrição? São várias proteínas que posicionam a RNA polimerase sobre o promotor, principalmente o elemento principal do promotor, que é o Tata Box. Além de executarem essa função de posicionar a RNA polimerase em cima do promotor, os fatores gerais de transcrição vão fazer papel de helicase, eles vão abrir a dupla fita de DNA e gerar a bolha de transcrição. Então, nós veremos que alguns fatores gerais de transcrição têm atividade de helicase por causa disso. E outra coisa, terceira função dos fatores gerais de transcrição, é que eles posicionam a fita molde, eles vão colocar a fita molde dentro do sítio catalítico
da RNA polimerase, para que a RNA polimerase possa utilizar para sintetizar o RNA transcrito primário. Esses fatores gerais de transcrição compõem uma família gênica, a família das proteínas TF2, e eles se ligam ao DNA nos sítios TFB, que são todos eles localizados no promotor ao redor ali do Tata Box. Então, observem que quando a gente pensa no promotor de um gene, aqui mostrado em verde, o Tata Box está em laranja, é o promotor principal, é o local onde a RNA polimerase vai vir. Ao redor do Tata Box, existem vários sítios TFB, que são os pontos de ligação para uma série de proteínas da família TF2, que são esses fatores gerais de transcrição. Só depois que todos os fatores gerais de transcrição são recrutados para o promotor e que formam esse complexo de início da transcrição mostrado aqui, que sofre interferência de proteínas que se ligam nos enhancers distantes desse complexo, é que a RNA polimerase pode reinar e se posicionar de maneira correta agora sobre o Tata Box e assim adicionar o nucleotídeo mais um como o primeiro do RNA mensageiro. Então, vejam, a RNA polimerase não se liga ao molde sozinha, ela não começa a transcrição sozinha. Ela só começa depois que um complexo proteico formado por essas proteínas chamadas fatores gerais de transcrição reconhece os seus sítios de ligação, também localizados na região promotora, também localizados na região 5'-TR, e só depois que esse complexo é formado é que a RNA polimerase pode se ligar e, dessa maneira, transcrever, iniciar a transcrição de um gene, tá? Gente, o próximo slide não é para assustar, são muitos fatores gerais de transcrição. Eu não vou cobrar o nome deles e a função de cada um deles, mas eu preciso mostrar para vocês como que o complexo de início é formado lá sobre o promotor, tá? Então, como que isso acontece? O primeiro fator de transcrição geral que vai reconhecer um promotor é o TF2D. Ele vai se ligar ao Tata Box e vai iniciar todo o processo de formação do complexo de início da transcrição. E por isso, ele vai iniciar o posicionamento da RNA polimerase sobre esse promotor. Depois que o TF2B se liga ao Tata Box, o próximo fator que vai se ligar é o TF2B, que também vai participar do posicionamento da RNA polimerase sobre o promotor. A função do 2D e do 2B é a mesma. Em seguida, temos o recrutamento do fator geral de transcrição TF2E, que vai auxiliar a ligação da RNA polimerase aos outros dois fatores gerais de transcrição que já estavam ligados lá ao promotor. Então, o 2E, ele faz o meio de campo entre a RNA pol, que está chegando nesse promotor, e o TF2D e B, que já estão ligados ao Tata Box. Em seguida, a gente tem a participação do fator de transcrição TF2H. O TF2H, apesar que o meu slide está aqui errado, tá? Tem uma digitação. O TF2H, ele é aquele fator geral de transcrição que tem atividade de helicase às custas da hidrólise de ATP. Então, ele é recrutado para esse complexo de início da transcrição e ele já vai separar a fita molde da fita codificadora e produz a bolha de transcrição, que é o local onde a transcrição vai se processar, tá? O TF2F correto, ele está ligado à RNA polimerase e ele ativa a RNA polimerase e ajuda a enzima a procurar um complexo de transcrição e formação. Ele é aquele cara que fala com a RNA polimerase, ó, ali naquele gene, naquele promotor, já tem TF2D, TF2B, já tem o TF2H fazendo atividade de helicase, gerando uma bolha de transcrição, e tem o TF2E, que está ali doido para conversar com você, RNA polimerase. Ele está doido para fazer o meio de campo entre o complexo já formado no início da transcrição e você que vai fazer a transcrição. Então, quem faz esse recrutamento, esse movimento, essa orientação, é o fator geral de transcrição TF2F, que está ligado na RNA polimerase. Quando esse TF2F traz a RNA polimerase
para um complexo de início de transcrição que se formou em um promotor ativo, acontece o quê? Nós temos a fosforilação da cauda CDT. Lembra que eu falei com vocês que essa fosforilação, essa adição de grupos fosfato, ela é importante porque quando os fatores gerais de transcrição fosforilam a cauda CDT da RNA polimerase, é como se a gente ligasse ela. É o momento que você pega a chave do carro e dá ignição no motor. Ao fosforilar a cauda CDT, você torna a RNA polimerase ativa e ela começa a transcrição na posição correta, porque todos esses fatores gerais de transcrição, principalmente o 2D e o 2B, posicionaram essa RNA polimerase sobre o Tata Box e aí o nucleotídeo mais 1 foi corretamente inserido ali na posição como o primeiro nucleotídeo da síntese, tá bom? Só para mostrar para vocês, existem muitas outras proteínas envolvidas, além desses fatores gerais de transcrição que eu comentei, que são o TF2B, o 2D, o 2E e o 2H. Existem todas essas que estão sendo mostradas aqui na minha figura, com números e algumas como o Tata Binding Protein, mas que nós não falaremos aqui. Só gostaria de dizer que algumas proteínas que não são fatores gerais de transcrição, são fatores regulatórios, elas vão se ligar aos enhancers. Então, aqui, por exemplo, a gente tem proteínas ativadoras da transcrição que reconhecem os enhancers, que são aqueles elementos regulatórios bem distantes no gene, lá na 5' do gene, e essas proteínas ativadoras vão aumentar a afinidade desses fatores gerais de transcrição ao promotor. E dessa forma, vão aumentar a afinidade também de quem pelo promotor? Da RNA polimerase. Se tem uma proteína repressora, aí a história é outra. Proteínas repressoras que reconhecem sequências chamadas silenciadores, elas bloqueiam a formação de todo esse complexo proteico. E dessa forma, uma proteína regulatória repressora, ela bloqueia qualquer tentativa de transcrição de um gene, tá? E aí, então, a gente vai falar um pouquinho mais desses tipos de proteínas ativadoras ou repressoras. Proteínas ativadoras ou repressoras são outras proteínas que não são fatores gerais de transcrição, porque elas não se ligam diretamente ao promotor, ao Tata Box e aqueles elementos proximais, mas elas vão se ligar a elementos distantes, aos enhancers. Essas ligações podem apresentar efeito de ativação ou de repressão de transcrição. Então, quando a gente tem um gene que tem sítio de ligação para duas proteínas ativadoras, proteína bolinha e proteína estrela, e sítio de ligação a uma proteína repressora, que é essa aqui vermelhinha, o gene só vai ser expresso quando seus ativadores estão presentes e os repressores ausentes, tá? Então, quando os dois ativadores se ligam aos seus respectivos sítios de ligação, aos seus enhancers, a taxa de transcrição é altíssima, porque o repressor não está ligado. Então, muito do RNA vai ser transcrito, muito da proteína vai ser traduzido. Quando, porém, somente um dos ativadores está ligado ao seu sítio de ligação enhancer, vai ter uma transcrição. Não vai ser tão grande, mas vai ter uma transcrição pequena. Porém, se tem um, se tem dois, se tem 300 ativadores, mas o repressor ligou, acabou a história. Se tem repressor ligado ao sítio de reconhecimento desse repressor, ao silenciador, que é um tipo de enhancer que reconhece proteínas repressoras, não tem transcrição. Então, o efeito do repressor sobrepõe o efeito do ativador. Então, um ativador transcreve pouco, muitos ativadores transcrevem muito, mas independente de 1, 2 milhões de ativadores, se o repressor se ligou, já era. A taxa de transcrição não vai ocorrer. Não tem transcrição, não tem, obviamente, a tradução, tá? E aí a gente agora vai falar um pouquinho dos mecanismos moleculares pelos quais ativadores e repressores podem aumentar ou diminuir a afinidade da RNA polimerase dos fatores gerais de transcrição pelo promotor. O primeiro mecanismo molecular, que aqui está chamado de 1, é quando proteínas repressoras ou ativadoras
auxiliam, no caso das ativadoras, ou reprime, no caso das repressoras, a ligação entre os fatores gerais de transcrição, TF2B, TF2B, TF2H e toda aquela família TF2, e os seus sítios de ligação do promotor. Então, quando uma proteína repressora se liga a um enhancer silenciador, ela impede, por interações moleculares que fogem do escopo da disciplina, ela impede a ligação dos fatores gerais de transcrição ao promotor do gene. E se não tem fatores gerais de transcrição ligados ao promotor, não vai ter RNA polimerase. Por isso que o repressor impede a transcrição do gene que ele se liga. O ativador faz o papel contrário. Quando o ativador se liga a um enhancer, ele vai ajudar todos aqueles fatores gerais de transcrição a reconhecer um promotor, a se ligar ao promotor. E dessa forma, ele vai auxiliar a montagem daquele complexo formado por fatores gerais de transcrição da família TF2 e, obviamente, depois a RNA polimerase é recrutada e temos transcrição em nível altíssimo. Esse é o mecanismo molecular mais óbvio, que é proteínas ativadoras e repressoras, que são fatores não gerais de transcrição, auxiliando ou reprimindo a ligação dos fatores gerais ao promotor. Mas aí a gente tem a seguinte situação. Você é a RNA polimerase, né? Vocês vão se imaginar como RNA polimerase, vocês precisam se ligar a um gene para fazer transcrição. Você quer se ligar ao Tata Box. Mas você tem que lembrar, gente, que o DNA ele está na estrutura de cromatina, que pode estar mais condensada, se aproximando da estrutura de um cromossomo, ou mais frouxa, se aparecendo mais um fio de cromatina bem comprido. E aí você é RNA polimerase, você viu um Tata Box ali, nós já estamos de olho dele, mas ele está no meio de um nucleossomo, ele está todo enrolado com proteína histona, a cromatina ali está apertada. Nem você, RNA polimerase, nem os fatores gerais de transcrição vão conseguir se ligar a um promotor, a um Tata Box, que está numa região de cromatina condensada. Alguém precisa desenrolar essa cromatina, precisa desenovelar essa cromatina para que o Tata Box fique o quê? Exposto, para que o Tata Box fique visível. E só depois que essa alteração na estrutura da cromatina é feita, é que você, fator geral de transcrição, é que você, RNA polimerase, poderá se ligar a esse promotor, poderá se ligar a esse Tata Box. Então, quando outras proteínas mudam a estrutura da cromatina, isto é, desenovelam, separam, distanciam os nucleossomos, olha lá, gente, o Tata Box ele fica agora exposto e pode ser alvo de ligação, tanto dos fatores gerais de transcrição que se ligam ali ao redor dele, quanto da RNA polimerase. Por isso, agora vocês estão entendendo, quando o Tata Box fica exposto, os fatores gerais de transcrição podem se ligar nessa região promotora e, obviamente, preparar o terreno para o recrutamento da RNA polimerase. E voa lá, temos a transcrição. Então, outras proteínas, isto é, outros fatores não gerais de transcrição, os nossos ativadores e repressores, podem se ligar ao DNA e alterar a estrutura da cromatina, ativando a transcrição de genes, quando a cromatina fica igual a essa daqui, menos condensada, ou inibindo a transcrição dos genes, quando essas outras proteínas apertam a estrutura da cromatina como essa e tornam o Tata Box mais inacessível aos fatores gerais e a RNA polimerase. Então, essa modulação de cromatina condensada, como essa, que não transcreve muito bem o gene, para uma cromatina frouxa como essa, que transcreve super bem o gene, é o mecanismo molecular 2, que as proteínas que funcionam como fatores não gerais de transcrição podem regular a taxa da transcrição de um gene, podem regular a força, a velocidade de ligação desses fatores gerais de transcrição e da RNA polimerase ao promotor de um gene.
Então, a gente tem esse mecanismo molecular 2 de ação dos ativadores e repressores pela modulação da estrutura da cromatina. Então, proteínas que têm papel de ativar a expressão, de ativar, de aumentar a taxa de ligação da RNA polimerase e dos fatores gerais de transcrição aos promotores, elas vão induzir com que a cromatina fique frouxa, mais distante os nucleossomos. Esse tipo de cromatina é chamado de eucromatina. E para isso, algumas alterações químicas nas estonas precisarão ser feitas. Quais são? Ou você hiperacetila a estona, liga grupos acetil nela, ou você hipofosforila a estona, isso quer dizer desliga grupos fosforila dela, ou você hipometila a estona, tira grupos metil da estona. Todas essas três alterações químicas induzidas por fatores não gerais de transcrição alteram a estrutura da cromatina, produzindo uma cromatina mais frouxa, com os nucleossomos mais distantes. Eucromatina, mais acessível à RNA polimerase, e por isso, com maior taxa de transcrição dos genes ali contidos. Por outro lado, proteínas repressoras vão produzir um estado de cromatina chamado heterocromatina, ou cromatina condensada. Vejam que aqui, então, os nucleossomos vão ser atraídos uns aos outros, o DNA fica mais enrolado e o Tata Box mais inacessível ao acesso por proteínas ativadoras, fatores gerais de transcrição no caso, né? E também a RNA polimerase. E que tipo de alteração química uma proteína repressora induz na estona? Ou ela vai hipoacetilar, isto é, remover grupos acetil, ou ela vai hiperfosforilar, isso é, adicionar grupos fosforila, ou ela vai hipermetilar, isto é, adicionar grupos metil, tá? Então vejam que essas proteínas ativadoras ou repressoras, né, pessoal, elas vão, de fato, alterar a estrutura da cromatina. Quando induzem o aparecimento da eucromatina frouxa, aumenta a taxa de transcrição, porque o Tata Box está mais acessível. Quando essas proteínas repressoras se ligam, elas podem induzir o surgimento da heterocromatina na região daquele gene. Uma cromatina mais densa, mais condensada, menos acessível aos fatores gerais de transcrição. Então, a modulação da estrutura da cromatina é uma forma de alteração da expressão gênica, né? É uma forma da gente alterar a afinidade e o acesso dos fatores gerais de transcrição aos promotores dos genes. E o outro mecanismo molecular é o que a gente viu anteriormente, aonde proteínas ativadoras vão auxiliar na formação do complexo de início da transcrição, onde fatores gerais de transcrição e RNA polimerase se ligam ao promotor, e proteínas repressoras vão fazer o oposto, vão impedir que esse complexo se forme na região promotora, tá? Então aqui, se vocês perceberem, a gente falou da primeira etapa da transcrição, que é o início da transcrição, que nada mais é do que o quê? Fatores gerais de transcrição se ligando à região promotora e permitindo com que a RNA polimerase se ligue ao Tata Box. Feito a formação do complexo de início da transcrição, cauda CDT da RNA polimerase fosforilada, a transcrição se inicia. E aí a gente tem a segunda etapa do processo de transcrição, que é o alongamento, né? Como o próprio nome diz, o alongamento da transcrição é quando essa RNA polimerase com cauda fosforilada ativa, ela vai lendo a fita molde e vai adicionando nucleotídeos. Ela tem um funcionamento de unidirecional, então ali onde ela está processando a transcrição, a gente gera uma bolha de transcrição, que é toda essa região aqui, aonde a fita molde codificadora se separam, né? E aí a fita molde serve de molde para RNA polimerase e a fita codificadora não é utilizada, tá? Essa bolha de transcrição, ela tem um comprimento de 18 nucleotídeos e ela tem movimento unidirecional, ou seja, ela se desloca em apenas um sentido, diferente do que vimos na forquilha de replicação, que era bidirecional, tá? A RNA polimerase, como nós já discutimos, para alongar um RNA em crescimento, ela precisa dos seguintes pré-requisitos: fita molde e ribonucleotídeos trifosfato. Ela não precisa de uma extremidade 3' OH livre.
como a DNA polimerase precisava. E vimos que a RNA polimerase ela vai produzir ligações fosfodiéster no sentido 5' para 3'. Portanto, todo o RNA mensageiro sintetizado começa na ponta 5' e caminha em direção a 3'. O alongamento continua em cima do gene até que a gente chegue naquela região do gene, que é a região 3' ou TR, aonde existem sequências de término. E aí as sequências de término vão gerar a última fase da transcrição, que é a finalização desse processo. Quando a gente chega no final do gene, quando a gente chega, no caso a RNA polimerase, lá na região 3' TR, nessa região nós temos sequências regulatórias que marcam o fim da transcrição, que indicam para a RNA polimerase que o gene acabou e que ela pode se desligar do molde e liberar o RNA produzido. Existem 2 tipos de sequências de término da transcrição nos genes dos organismos que a gente conhece. Algumas sequências de término vão produzir no RNA mensageiro uma alça devido aos pareamentos internos de nucleotídeos complementares na mesma fita de RNA. Quando essa alça é produzida dentro do sítio catalítico da RNA polimerase, ele gera um peso, desacelera a RNA polimerase e isso é um sinal molecular para ela que a transcrição acabou. Quando ela diminui a sua velocidade devido à formação desse grampo, geralmente chamado de loop rico em GC, a RNA polimerase tem uma diminuição da sua velocidade de polimerização e isso sinaliza para ela que a transcrição acabou. Esse é o sinal para ela se dissociar da fita molde, a bolha de transcrição volta a formar um DNA dupla fita e o RNA é liberado também. Esse tipo de fim de transcrição é não dependente da proteína Rho. Como eu disse, não tem nenhuma proteína envolvida. O único processo que aconteceu foi a formação desse clips, desse grampo, no final das regiões regulatórias de término, que reduzem a velocidade da transcrição da RNA polimerase e, por esse motivo, ela se desliga do molde, libera o RNA que foi produzido e volta a deixar a fita com dupla fita, destrói a bolha de transcrição. Entretanto, alguns genes não têm sequências de término que geram esse grampo no seu RNA mensageiro no final dele. Por outro lado, existem sequências de término que recrutam uma proteína chamada Rho. E aí, nesse tipo de gene, que na sua 3' ou TR, na sua sequência de término, tem um sítio de ligação à proteína Rho, essa proteína Rho vai andando sobre o RNA mensageiro produzido. Quando ela reconhece a sequência de ligação dela no DNA molde, ela produz um desmanche do complexo de transcrição. Então, a proteína Rho, quando reconhece um sítio de ligação para ela lá na região 3' TR, ela vai liberar o DNA molde, a bolha de transcrição volta ao normal, libera a RNA polimerase para ela transcrever outro gene e libera o pré-RNA mensageiro para ele levar o seu processo de amadurecimento quando estamos falando de um organismo eucarioto, tá? Os 2 processos de término que existem, não dependente de proteína de Rho, que é o de cá, e dependente de proteína de Rho, que é o do lado esquerdo, eles ocorrem nos organismos em genes diferentes, ok? E aí, dessa forma, a gente termina a nossa explicação prevista para hoje. Hoje a aula foi um pouco mais densa, tá? Queria saber se tem alguma pergunta ou dúvida, tá? Na aula da semana que vem, a gente começa retomando todos os conceitos que a gente trabalhou na aula de hoje, tá? Me dê um ok se está tudo certo para a gente concluir. Se tem alguma pergunta ou dúvida, é a hora de fazer. Deixa eu ver aqui quem deu ok. Marcelo ok, Alexandre ok, Alan ok, Karina, James, Alexandre, Marcelo, Francimara.
Esse finalzinho dessa aula, ele é mais complexo mesmo, tá, o David? Então, eu sugiro que vocês assistam a gravação, tá? Dessa aula que a gente fez aqui online. Na semana que vem, na nossa aula online, tragam dúvidas. Ou, durante essa semana, façam as postagens no fórum que a gente vai estar lá, na medida do possível, respondendo as dúvidas de vocês. Tranquilo? Mas, de fato, esses processos moleculares são complexos. Na aula da semana que vem, eu prometo, com esse slide aqui, a gente vai retomar boa parte desses processos. Aproveito, então, já que não teve perguntas agora, para desejar uma boa noite para vocês, uma boa semana de estudos. Acessem o material, o resumo, tentem baixar livros, façam a leitura, vejam vídeos. Os processos são complexos, são abstratos, tá? Façam postagens no fórum, biologia, façam postagens no fórum, VET, continuem com postagens nos fóruns, para a gente discutir as dúvidas de vocês. Tá? A gente, na semana que vem, ainda tem mais uma aula teórica sobre transcrição, porque, como eu disse para vocês, o conteúdo é muito extenso. Essa aula foi gravada e amanhã ela já vai estar disponível no YouTube. Ok? Até semana que vem.